Pronto. Então, agora, gente, depois da gente ter entendido as 3 variáveis do trabalho de parto, do mecanismo de parto, a gente vai conversar propriamente sobre o mecanismo. Então, antes de falar do mecanismo propriamente, a gente precisava entender aquelas 3 variáveis dele: o trajeto, o móvel, a estática fetal e o motor. Então, vamos partir agora propriamente para entender os movimentos que esse bebê realiza ao longo desse trajeto, impulsionados pelo motor. Então, o mecanismo de parto, por conceito, é o conjunto de movimentos que o feto é forçado a realizar na sua passagem pelo canal do parto, pelo trajeto, né? Então, quando esses movimentos são movimentos passivos, compulsórios e independente da vida fetal, ou seja, o feto morto também vai realizar esses movimentos, né? Não depende de ser feto vivo. E o objetivo desses movimentos é colocar sempre os maiores diâmetros fetais em concordância com os maiores diâmetros da pelve materna para a gente conseguir obter essa expulsão do concepto do feto ao longo da pelve feminina. Aí, no mecanismo de parto, a gente tem os tempos principais e os tempos acessórios ou secundários, né? Então, dentre os tempos principais, eu tenho a insinuação, tá? É quando o bebê entra propriamente, a apresentação fetal entra na pelve feminina, naquele estreito superior da pelve. A descida, porque a partir do momento que ele ultrapassa o estreito superior da pelve, ele vai precisando ir se modelando ao longo desse trajeto para ir descendo. O desprendimento, que é quando ele chegou naquele estreito anular vulvar da vulva, e ele agora desprende a cabeça, o polo cefálico, e aí depois ele promove restituição desse corpo, do restante do corpo, para promover a total expulsão do concepto. E aí vamos ver, ó, um a um, tá? Esses são os tempos principais. A insinuação, então, é a passagem do maior diâmetro transverso da apresentação pelos limites do estreito superior da pelve. Lembra que o estreito superior da pelve é aquela que vai do promontório até a borda superior da sínfise púbica, lembram disso? Então, pronto. Então, esse estreito superior, quando o maior diâmetro da apresentação, ó, que não é a ponta da apresentação, é quando o maior diâmetro da apresentação, que é esse aqui, ó, por exemplo, ela ultrapassa o estreito superior da pelve. Aí ele insinuou. Essa é a insinuação, tá? O tempo acessório, toda vez que eu tenho um tempo principal, eu tenho um tempo acessório. Da insinuação é a flexão, porque boa parte, a grande maioria dos bebês, eles vão reduzir o diâmetro. Como a deflexão de terceiro grau, que é um diâmetro também pequeno, é mais difícil, ele sempre vai tentar fletir. É o mais fisiológico, né? Então, o tempo acessório da insinuação é a flexão. Ou, quando ele não está vindo fletido, ele vem defletido, tá? Então, o tempo acessório da insinuação ou é a flexão, que é a grande maioria, e é o mais fisiológico, ou a deflexão nos vários graus de deflexão. Então, a atitude fletida ou a atitude defletida. A descida é a continuação da insinuação. Então, ele insinuou, ele ultrapassou, ele passou o maior diâmetro transverso da apresentação do polo fetal pelo estreito superior da pelve, e a partir daí ele vai precisar descer, ele não vai ficar parado, ele vai precisar ir se modelando ao longo desse trajeto para ir descendo e alcançando cada vez mais aquele último dos estreitos anulares. Então, a descida, ela tem como tempo acessório a rotação interna, porque a partir do momento que o bebê insinuou que ele ultrapassou o estreito superior, o maior diâmetro do polo fetal ultrapassou o estreito superior da pelve, e a partir daí ele vai realizando movimentos de espiroide, ó, para descer, né, como se fosse um parafusinho, até ir descendo ao longo desse trajeto. Então, o tempo acessório da descida é a rotação interna. A rotação interna é esse movimentozinho, ó, de um lado ao outro, que ele vai se moldando ao longo do trajeto, movimento de espiroide, tá?
Então, a descida, essa rotação, ela pode ter graus variados, né? Ele pode rodar mais ou menos, e isso diz respeito à variedade de posição. Porque, vejam, no geral, o bebê ele vai tender a sair em occipito púbico, ou seja, o pubis, o occipito, que é o ponto de referência, direcionado para pubis, com a cabecinha voltada para baixo, a grosso modo, né? Então, o bebê, quando ele está assumindo variedades de posições posteriores, ele, no geral, vai fazer uma rotação de 135 graus. Quando ele está nas variedades de posição anteriores, ele faz, no geral, rotação de 45 graus para alcançar essa variedade occipito pública, certo? Então, no geral, são as rotações que eles fazem quando eles estão assumindo as variedades de posição posteriores ou anteriores, ou então as transversas, certo? Pronto. O desprendimento é quando quando acontece a saída do polo fetal, né? Então, se é a cabeça, se ele vinha em apresentação cefálica, então é o desprendimento da cabeça, se for o contrário, é o desprendimento da pelve. Então, o desprendimento é o desprendimento dessa apresentação fetal, né? O desprendimento, ele tem como tempo acessório o inverso do tempo acessório da insinuação. Então, se ele insinuou fletido, quando chega agora nesse momento final, para ele sair, ele deflete. Se ele insinuou defletido, para ele sair nesse momento final, ele flete. Então, o tempo acessório do desprendimento sempre será o contrário, o inverso do tempo acessório da insinuação. Se ele insinuou fletido, ele vai defletir agora nesse momento final. Se ele insinuou defletido, para ele sair no final agora, ele vai fletir, certo? E na apresentação pélvica, ele vai fazer um encurvamento lateral do corpo. Mas quando a gente falar de apresentação pélvica, também eu vou trazer esses outros conceitos para ficarem mais claros. E na restituição, eu tenho o desprendimento final. Então, já tinha saído o polo da apresentação fetal, ou polo cefálico, ou polo pélvico. A partir de agora, ele vai desprender o bebê por completo, né? Então, a restituição é quando ele faz movimentos agora já do lado de fora, por isso que é rotação externa, para fazer o restante do desprendimento do corpo. Então, quando passa a cabeça, então, o bebê, ele precisa agora passar esse ombro por essa parte óssea aqui. Então, veja, ele sai primeiro. Deixa eu tentar explicar a vocês para ficar claro. Toda vez o bebê vai tentar colocar os maiores diâmetros dele, tentem pensar isso. Por que é que ele sai em occipito púbico? Porque o maior diâmetro da cabeça do bebê não é esse aqui? Pronto. Quando chego no estreito anular da vulva, da região vulvo-perineal, qual é o maior diâmetro ali? Não é o anteroposterior? Pronto. Então, o bebê, ele vai adequar o maior diâmetro da cabeça dele a esse estreito aí final, que é o estreito da vulvo-perineal, que é também anteroposterior. Então, por isso que o bebê sai em occipito púbico. Então, ele vai sair assim, né? E desprender, defletir. Pronto, ó. Defletiu. Ok? Tá. Quando ele deflete, aí saiu a cabeça. Pronto. Se sai a cabeça, qual é o maior diâmetro agora do bebê? É aqui, ó. As espáduas. E a vulva tá aqui. E o bebê tá aqui. Então, o que é que ele precisa fazer? Adequar agora esse maior diâmetro à fenda vulvo-perineal. Tá? Que tá com o maior diâmetro no anteroposterior. Então, o que ele saiu assim, adequando o maior diâmetro da cabeça dele ao maior diâmetro da fenda vulvo-perineal, ele precisa agora fazer isso, para ele colocar esse maior diâmetro agora, que se tornou das espáduas, no anteroposterior da fenda vulvo-perineal. E aí,
esse movimento que ele faz, já com a cabeça do lado de fora, para rodar e ele colocar as espáduas no sentido antero-posterior, essa é a rotação externa. Então, na rotação, ele faz a rotação externa para adequar o diâmetro das espáduas no sentido antero-posterior da fenda vulvo-perineal, e a partir daí, ele desprende primeiro o ombro anterior. Ó como desprendeu primeiro o ombro anterior. Por quê? É esse ombro aqui, ó, que está impactado no pubis. Impactado não, né? Que é o que está em contato com o pubis. Então, é esse que sai primeiro. E aí, depois, sai o ombro posterior, né? Então, primeiro desprende o ombro anterior, depois que ele virou, né? Ele fez a rotação externa, é para agora sair as espáduas que se tornaram agora o maior diâmetro desse bebê. Aí sai o ombro que está encostado no pubis, depois sai o ombro de baixo que estava encostado no sacro, né? E aí completa o total desprendimento do bebê. Então, o desprendimento fetal aqui, ó, ele veio, saiu o ombro anterior, né? Desprendeu o ombro anterior, desprendeu o ombro posterior depois, e aí ele sai e completa o desprendimento total do feto, certo? Bem rapidinho, né? Então, vamos rever. Então, primeiro, insinua. Para ele insinuar, ele está tentando colocar o maior diâmetro na pelve verdadeira. Então, passa o maior diâmetro transverso do polo fetal, da apresentação fetal, pelo estreito superior da pelve. Então, insinuou, para insinuar, ou ele flete, ou ele deflete. Então, a flexão ou a deflexão são os tempos acessórios. A partir daí, fletiu e passou pelo estreito superior da pelve. Ele agora, até chegar lá naquela fenda vulvo-perineal, ele vai fazendo movimentos de rotação no seu próprio eixo, que são movimentos espiroides, até ele chegar na fenda vulvo-perineal. Então, isso é o chamado rotação interna, tá? Pronto. A descida ou rotação interna. Pronto. A partir daí, quando ele chegou na fenda vulvo-perineal, ele vai fazer um movimento agora contrário ao que ele fez na insinuação. Então, na hora que ele desprende agora a apresentação, para ele desprender a apresentação, que é a saída da apresentação fetal pela fenda vulvo-perineal, ele vai fazer um movimento contrário. Se ele veio fletido, ele agora chega aqui e deflete. Se ele veio defletido, ele chega aqui agora para sair, ele precisa fletir, porque ele precisa adequar o maior diâmetro do polo cefálico à fenda vulvo-perineal. Quando saiu a cabeça, agora o maior diâmetro se tornou a espádua. E aí eu preciso adequar essa espádua ao maior diâmetro da fenda vulvo-perineal, que é o antero-posterior. E aí essa espádua precisa rodar, esse corpo do bebê precisa rodar. Aí esse movimento é a rotação externa. E aí nessa rotação externa, eu adequo o sentido da espádua ao eixo antero-posterior da fenda vulvo-perineal, e aí eu consigo promover a deflexão, o desprendimento total desse feto. Primeiro sai o ombro que está em contato com o pubis, que é o ombro que tem chance de impactar, então sai primeiro ele, e depois sai o segundo. No parto, né, a gente pode estar auxiliando mais ou menos, né, então, a gente sabe que tem as linhas de assistência ao parto, que são mais intervencionistas ou menos intervencionistas. Lembra que o bebê, ele vai agir, ele vai fazer esse movimento independente da vida, é um movimento compulsório, então ele vai fazer de todo jeito. Então, a gente pode simplesmente aguardar ele realizar esses movimentos que ele vai executar, tá? Caso esteja numa linha mais intervencionista, auxiliando esses movimentos, que a gente também pode auxiliar, não estaria errado, a gente vai auxiliar seguindo essa fisiologia dos movimentos fetais. Então, quando desprender o polo cefálico, a gente pode conduzir esse corpo do bebê para baixo, auxiliando no desprendimento do ombro anterior, depois conduzir para cima, auxiliando no desprendimento do posterior, e concluindo o desprendimento total do bebê. Certo? Acho que a gente conseguiu concluir a aula de mecanismo de parto. Anotem mais uma vez, anotem todas as dúvidas, busquem vídeos na internet, leiam pelos livros
textos, os livros que tem nas referências da Ementa, e a gente parte para tirar as dúvidas no momento da aula síncrona, ok?